Oi, pessoal. Hoje é quarta-feira, 12 de novembro de 2025, e nosso amigo Max Blumenthal está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Max. Bom te ver, Nima. Por favor, inscreva-se, clique no botão de curtir e siga o Max no canal dele no YouTube, The Grey Zone. Você também pode acompanhá-lo em seu site, Grey Zone News. Então, Max, quero começar com o seu artigo mais recente no seu site. É sobre a namorada de Kash Patel e o processo contra aquele podcaster de direita. Parece que Kash Patel está levando as coisas para o lado pessoal. Como ele vai influenciar o processo? O que está acontecendo com Kash Patel e a namorada dele, Yusuf Seb? Bem, isso faz parte do tema mais amplo que vamos discutir hoje. A base do movimento MAGA, a base conservadora e, especialmente, a base de jovens ativistas do Partido Republicano que está abertamente se revoltando contra a liderança do partido e contra o governo Trump por causa da influência israelense sobre Trump e sua equipe, incluindo seu diretor do FBI. Em dezembro de 2024, quando ele estava se humilhando diante de Israel para garantir sua nomeação e confirmação como diretor do FBI, declarou em uma entrevista à Fox News que os Estados Unidos precisam priorizar Israel. Então Kash Patel teve vários meses muito ruins como diretor do FBI, meses historicamente ruins para qualquer diretor do FBI. Tudo realmente começou em julho, quando o FBI assinou um memorando com o Departamento de Justiça dizendo para não divulgar os arquivos de Epstein. E Trump estava obviamente muito ansioso sobre o que poderia vir à tona nos arquivos de Epstein. Hoje, os democratas da Câmara divulgaram novos e-mails de Jeffrey Epstein, mostrando que Donald Trump aparentemente sabia que Epstein estava abusando de jovens mulheres. E lembre-se, Virginia Giuffre, que mais tarde morreu por suicídio, em seu novo livro acusa Ehud Barak, um ex-primeiro-ministro, de tê-la abusado brutalmente. Virginia Giuffre conheceu Jeffrey Epstein por meio do círculo de Donald Trump em Mar-a-Lago. Então Trump estava nervoso com isso. Kash Patel freou a divulgação dos arquivos de Epstein. Mas Kash Patel havia construído sua reputação entre a base do MAGA com a promessa de uma grande revelação. Os arquivos de Epstein, a lista completa de clientes, os arquivos do JFK e os documentos que exporiam o suposto complô do Estado Profundo contra Donald Trump. E ele criou uma fundação chamada Fight with Cash, que supostamente travaria processos punitivos contra todos os inimigos do Estado Profundo de Donald Trump. Então a base pensou, vamos acabar com todos esses canalhas do FBI e da CIA, vamos descobrir quem matou JFK e vamos expor essa enorme rede de tráfico sexual infantil. Depois, Cash, em um de seus primeiros grandes movimentos, encerrou tudo junto com Pam Bondi, que dizia ter em sua mesa os nomes de centenas de vítimas de Jeffrey Epstein. Desde 2019, Kash Patel vinha morando com um homem em Las Vegas sob circunstâncias muito misteriosas. Mark Muldoon, um notório golpista de multipropriedades e doador republicano que vivia em uma comunidade fechada de alto padrão. Kash Patel mora em sua casa desde 2019. Eles viajaram juntos para a Escócia. Quando Kash Patel começa a se destacar como uma figura importante no mundo de Trump, ele conhece uma jovem aspirante a cantora country, cerca de 20 anos mais nova que ele, Alexis Wilkins, que também trabalhava em um lugar chamado Prager U, um veículo de propaganda pró-Israel que se apresenta como um instituto de formação de liderança conservadora. E é dirigido por... Eu sei que isso pode parecer confuso agora, mas vai ajudar você a entender esses processos. Alguém chamado Marissa Strait, que é uma ex-agente de inteligência israelense da Unidade 8200. Então, Alexis Wilkins entra como influenciadora. De alguma forma, ela se conecta com Kash Patel. Quando ele se torna diretor do FBI, o relacionamento vem à tona, e ela passa a estar sob os holofotes com ele, embora não sejam casados. Ela meio que se apresenta como sua parceira. Ou é.
de fato, sua parceira. E a base online furiosa do movimento MAGA, América Primeiro, começa a criar uma teoria de que Alexis Wilkins é, na verdade, uma armadilha de espionagem do Mossad. Dizem que ela é do Mossad porque, segundo eles, a PragerU é uma fachada de inteligência israelense apresentada a Kash Patel para manipulá-lo, obter segredos dos Estados Unidos e garantir que ele não divulgasse os arquivos de Epstein, já que Jeffrey Epstein aparentemente teria sido um ativo do próprio Mossad. E há uma base sólida para considerar Jeffrey Epstein um ativo do Mossad. Eu não sei sobre Alexis Wilkins, e achei essa teoria da conspiração meio engraçada e ilustrativa da raiva da direita por Trump ter se vendido completamente e por Kash Patel ter se vendido e por causa de Epstein. Depois disso, a situação fica ainda pior quando Charlie Kirk é baleado. Charlie Kirk é baleado e Kash Patel é pego fazendo o que vinha fazendo durante todo o seu mandato, saindo com a elite e festejando. Ele estava em um dos restaurantes mais exclusivos do Upper East Side, em Manhattan, chamado Rouse, quando Charlie Kirk foi baleado. Charlie Kirk era supostamente seu amigo de longa data. E do restaurante, durante o jantar, Kash Patel tuita: "O sujeito está sob custódia." O FBI afirmou que havia capturado o suspeito. Não sei por que ele o chamou de sujeito logo de cara. Acabou que eles não o haviam capturado. Depois ele disse: "O sujeito foi liberado", sem fornecer mais informações. Normalmente, isso seria algo tratado por porta-vozes do FBI em coletivas de imprensa após uma análise muito cuidadosa. Mas Kash Patel estava jantando e tuitando sobre isso. Ele perde a confiança de muitas pessoas no FBI e na administração Trump. E a partir daí, as coisas continuam a piorar. Um ex-agente do FBI chamado Kyle Serafin, um agente ultraconservador, alinhado ao MAGA, revela que Kash Patel tem usado seu jato particular para viajar em encontros com a namorada. Ele voou até a Pensilvânia para vê-la cantar o hino nacional em um evento de luta livre profissional. E o que Kash Patel faz? Ele demite o veterano do FBI que era responsável pela frota de jatos, aqueles usados em investigações de emergência, como quando uma criança desaparece. Depois, ele pressiona os sites de rastreamento de voos online que monitoram seu jato para que parem de rastreá-lo. Essa foi a resposta dele. Então eu descobri que ele tem movido esses processos contra podcasters por meio do diretor de sua fundação, que também é seu advogado pessoal, Jesse Binnall. Ou seja, Kash Patel não está mirando no estado profundo. Ele está mirando em podcasters do movimento America First, como Elijah Schaffer, alguém que ajudava a moldar a narrativa do movimento pró-Trump durante a era Biden. Ele está indo atrás da própria base de apoio de Trump. Por quê? Porque fizeram piadas sobre a namorada dele ser uma isca do Mossad. E, por meio da presidente do escritório de advocacia de sua fundação, Alexis Wilkins, ele está processando essas pessoas, Elijah Schaffer, Kyle Serafin e alguém chamado Sam Parker, em $5 milhões cada, por insinuarem que ela é uma isca do Mossad. E é óbvio que isso vem do Kash Patel. Então você tem um alto funcionário do governo, o principal policial de Trump, o chefe do FBI, basicamente essa enorme rede doméstica de polícia e inteligência, usando a namorada como intermediária para mirar em podcasters de direita que basicamente não têm dinheiro, atingindo-os com processos enormes. É uma ameaça gigantesca à primeira emenda nos Estados Unidos. E o processo contra Elijah Schaffer, na verdade cerca de um quarto dele, está relacionado às opiniões pessoais dele sobre Israel e à influência israelense nos Estados Unidos. Então, nem se trata da namorada, o que significa que estão levando isso além de uma disputa pessoal por uma questão política sobre as opiniões dele, processando pessoas apenas por serem críticas de Israel. E isso deveria ser um grande escândalo. É um grande escândalo dentro da base da direita e online. Mas a grande mídia dos Estados Unidos sabia sobre esses processos há muito tempo. Quero dizer, eles sabiam disso há dias.
E se você procurar por qualquer reportagem sobre o assunto, basicamente apenas pequenos trechos sem contexto que mal geraram qualquer conscientização. Só quando eu relatei isso em detalhes, procurei o advogado de Elijah Schaffer, procurei o advogado de Kash Patel e comecei a desenvolver a história, é que realmente explodiu no grande escândalo que é hoje. E isso contribui para o conflito. Está ajudando a impulsionar o conflito que estamos vendo na direita sobre a influência israelense, o que está dividindo completamente a direita. Sim, exatamente. Ver o Mark Levin e o Ben Shapiro atacando o Tucker Carlson. Eles querem cancelar o Tucker Carlson. Por que isso? Sabe, o Mark Levin decidiu não debater com o Tucker Carlson no Tepusa. Por que isso? Se ele está preocupado, se tem um ponto a defender, por que não tenta comunicar ou debater seu ponto de vista com Tucker Carlson? Bem, é pelo mesmo motivo que essas figuras não querem debater comigo. Elas perderiam. Mark Levin seria exposto diante do que deveria ser sua própria base. Ele seria vaiado. O público estaria totalmente ao lado de Tucker Carlson. O outro motivo é que não deveria haver um debate. No mundo de Mark Levin e Ben Shapiro, organizações de direita como a TPUSA, que estão ligadas à liderança do Partido Republicano e basicamente representam o conservadorismo corporativo, são controladas por seus doadores, pela classe de doadores, que é amplamente composta por bilionários sionistas, tanto judeus quanto cristãos. Portanto, não pode haver debate, porque se houvesse, algumas verdades inconvenientes acabariam surgindo e começariam a abrir os olhos da juventude, a base do movimento conservador. É por isso que foi tão escandaloso quando Charlie Kirk permitiu o debate entre o comediante Dave Smith e Josh Hammer, que é uma das principais vozes de Netanyahu na mídia dos Estados Unidos, na TPUSA em julho. Isso não era para ter acontecido. Nunca se tinha visto algo assim em organizações conservadoras. Então Tucker Carlson contou a Mark Levin em uma série de mensagens de texto. Mark Levin sendo outro dos principais propagandistas de Netanyahu na Fox News, que havia essa proposta de debate. E Mark Levin disse, eu nunca faria isso. Você é nojento. Tucker Carlson o chamou de covarde, o que ele é. E isso basicamente resolveu a questão. Não há debate. Não existe um mercado de ideias no qual a influência israelense será determinada dentro da direita. O que a equipe de Mark Levin pretende fazer não é atender à opinião ou ao futuro do movimento conservador, que são os conservadores com menos de 40 anos, mas sim exercer o poder da classe dos doadores, da classe dos bilionários sionistas, para encerrar esse debate. E foi exatamente isso que eles acabaram de fazer na Heritage Foundation, o think tank mais importante e influente ligado ao Partido Republicano, onde o presidente Kevin Roberts havia feito um apelo por um debate e defendido Tucker Carlson depois que ele recebeu Nick Fuentes. Kevin Roberts, então, foi submetido a 2 horas de humilhação ritual nas mãos de sua equipe e ameaçado por doadores. Um doador chegou a ameaçar retirar $500 mil. E isso dividiu o mais importante think tank do movimento conservador, com o presidente basicamente retratando tudo o que havia dito em defesa do debate e declarando que lamentava ter defendido Tucker Carlson. Está muito claro. Na medida em que existe uma base conservadora, está muito claro para todos eles que a liderança é basicamente artificial, escolhida por doadores por meio de um processo antidemocrático e que perdeu toda a credibilidade. Mas a forma como a coalizão de George W. Bush, neoconservadora, republicano-liberal, a coalizão centrista, pró-guerra de Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levin e Dick Cheney, vai tentar reafirmar o controle é por meio de sua capacidade de impor o controle dos doadores. E nesse sentido, eles estão vencendo. Para pessoas como Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro e até Tucker Carlson, quem é a TPUSA?
Eles realmente acham que esse movimento será o futuro do Partido Republicano? This movement gonna be the future of the Republican Party? A Tepusa não é exatamente um movimento, mas eles conseguem organizar esses espetáculos no estilo Super Bowl, porque tem muito dinheiro. Sem o Charlie Kirk como seu carismático porta-voz, eles não têm realmente nenhuma figura convincente diretamente ligada à organização. O que eles têm é uma série de oportunistas gananciosos conduzindo um empreendimento altamente lucrativo, arrecadando montanhas de dinheiro sobre o legado de Charlie Kirk e canalizando-o por meio de uma série de LLCs para ocultar tanto os doadores quanto estão pagando a si mesmos. Também através de uma série de organizações sem fins lucrativos, fantasmas ou de fachada, sem funcionários, a fim de se concederem salários exorbitantes. Quero dizer, isso já acontecia quando Charlie Kirk estava lá, mas agora eles são como um navio fantasma muito lucrativo. They're like a very profitable ghost ship. They've installed Charlie Kirk's wife, Erica Kirk. Eles colocaram a esposa de Charlie Kirk, Erica Kirk, como CEO para poderem continuar se aproveitando do nome dele. Mas em todos os grandes eventos, eles precisam encher os assentos, trazendo personalidades MAGA, altamente influentes e famosas. Então, seja J.D. Vance, ou recentemente Eric e Lara Trump. Quem mais eles já trouxeram? Glenn Beck. E é isso que eles precisam fazer para lotar os eventos, o que justifica seus próprios salários, porque parece que estão fazendo algo importante. E é preciso dizer que esses eventos registram muitas pessoas para o Partido Republicano, mas nenhum desses palestrantes se compara a Tucker Carlson. Quando Tucker Carlson está no palco, é garantido que o evento vai lotar e gerar muita mídia. E é por isso que, por mais controverso que Tucker Carlson seja, a Tepusa precisa mantê-lo por perto. TPUSA has to keep him on board. And for Tucker Carlson, no matter how controversial. E para Tucker Carlson, não importa o quão controverso ele queira ser, ou quantos ataques precise suportar, ele basicamente pode dizer o que quiser, e ainda manter credibilidade como um grande influenciador conservador que está impulsionando o Partido Republicano, desde que mantenha essa conexão com a Tepusa. Tucker Carlson vai falar na grande conferência da Tepusa em dezembro, e acho que esse será um momento decisivo, porque haverá muitos ataques direcionados a ele. Tem havido muita pressão para que retirem o convite dele. Mas será que ele continuará a falar nos eventos deles em 2026? Essa é a questão. Eu sei que há pressão de alguns capítulos locais da Tepusa para cancelar Tucker Carlson, especialmente de alguns presidentes de capítulos mais sionistas, que estão mais sob o controle da facção pró-Israel. Pro-Israel faction. How do they see J.D. Vance, Max? Como eles veem o J.D. Vance, Max? Por que tivemos o J.D. Vance falando na Tepusa? E um dos jovens na plateia perguntou: por que estamos apoiando Israel se eles não são tão gentis conosco e querem controlar a política externa dos Estados Unidos? Qual é o sentido de apoiar Israel? Ele tentou responder de forma política, mas depois vimos os sionistas atacando J.D. Vance. Então, quem é o J.D. Vance para Israel e o que eles realmente sentem em relação a ele? Who's J.D. Vance to Israel and how do they feel really about it? Well, the context here is that Bem, o contexto aqui é que nesses eventos da Tepusa, jovens membros dos Groypers, o movimento que segue Nick Fuentes, que são anti-Israel sob uma perspectiva America First e também bastante anti-judaicos, religiosamente sectários, têm infiltrado o público com seus membros e desafiado essas personalidades de destaque do MAGA, incluindo Eric Trump. Um deles perguntou a Eric Trump: seu pai está basicamente recebendo $203 milhões em propina de Israel. Como você pode chamar de America First? in bribery from Israel. How can you call yourself America First? And the response from Eric Trump or Glenn Beck. As respostas de Eric Trump, Glenn Beck ou J.D. Vance são bem patéticas. Eles claramente não têm paixão pela causa pró-Israel e parecem constrangidos. Simplesmente não estão acostumados a receber esse tipo de pergunta, porque nunca as recebem na Fox News. J.D. Vance, na verdade, assustou a elite sionista que vem controlando o Partido Republicano nessas questões, com sua resposta a um jovem Groyper, que lhe perguntou sobre limpeza étnica em Gaza e disse: judeus não são nossos aliados.
Ele nem sequer mente de limpeza nem engor. J.D. Vance, ensmente mentalmente nem for. J.D. Vance is not actually personally very passionate about Israel. You could tell, actually, when he went to Israel as the Na verdade, dava para perceber quando ele foi a Israel como uma espécie de babá, tentando manter o ímpeto e fazer valer esse cessar-fogo frágil que Trump havia iniciado. J.D. Vance não beijou o muro. Desta vez ele não foi ao Muro das Lamentações. Acabou entrando em conflito com o Knesset israelense, que aprovou uma resolução pedindo a anexação da Cisjordânia, e J.D. Vance chamou isso de estupidez. Mas, ao mesmo tempo, veja quem está puxando os cordões de J.D. Vance. É a máfia do PayPal, Peter Thiel e esses magnatas sionistas da tecnologia que ajudaram a impulsionar sua carreira. E ele tem esses articuladores dentro do Partido Republicano que são extremamente pró-Israel, como Arthur Schwartz. Então, para que lado J.D. Vance vai? Não há como traçar um caminho do meio. J.D. Vance tentou se apresentar como um tipo de moderado, alguém realista em política externa. Mas não dá para seguir um caminho intermediário no Partido Republicano de hoje. Não com o poder predominante nas mãos de doadores sionistas como Adelson, Bernard Marcus e Ike Perlmutter. Na questão do Irã ou de Israel-Palestina, não existe meio termo possível. Ou você está totalmente com eles, ou é como Tucker Carlson, totalmente contra. E aliás, Tucker Carlson é amigo de J.D. Vance. Isso é de conhecimento público. Então, se J.D. Vance tentar seguir qualquer caminho em direção a uma solução de 2 estados ou algo que pareça moderado, os sionistas o verão como um inimigo e tentarão impedi-lo de vencer a indicação de 2028. E é aí que entra o ângulo de Marco Rubio. Marco Rubio está completamente do lado deles. Ele é uma criatura do lobby pró-Israel, cuja carreira foi financiada e impulsionada por Paul Singer. Paul Singer é basicamente seu cafetão. O capitalista Bubutri da Elliott Capital Management, que é ferozmente pró-Israel. Portanto, Marco Rubio levará essa classe de doadores com ele contra J.D. Vance, a menos que J.D. Vance simplesmente se curve e obedeça. Como você vê o papel de Tulsi Gabbard? Sabemos que ela estava tentando avaliar o caso Epstein, ou talvez a situação de Charlie Kirk, mas foi ignorada. Existem diferenças? De fora, parece que há algumas divisões, algumas diferenças dentro do governo Trump. Como você vê a diferença entre Kash Patel e Tulsi Gabbard? Bem, Tulsi Gabbard não tem nenhuma influência. Quero dizer, ela é mantida fora das reuniões. Ela foi excluída dos principais informes sobre o programa nuclear do Irã durante o período que antecedeu a Guerra de 12 Dias, que Trump agora reconhece ter autorizado pessoalmente. Depois que Rubio anunciou quem preside o NSC, quem o dirige e quem é o secretário de Estado, disseram que Israel agiu de forma unilateral. Mas Trump agora afirmou que não, que nós autorizamos Israel a fazer isso. E, aliás, venham negociar conosco. Tulsi Gabbard foi mantida fora de todas as reuniões importantes. Ela é a diretora de inteligência nacional, mas, ao que me parece, foi usada. Ela foi usada para fazer campanha por Trump como ex-democrata, para dizer eu vi o mal do Partido Democrata e Donald Trump está certo. Ela é uma pessoa carismática, com uma presença marcante e um histórico impressionante. E agora que ela faz parte do governo, há muito pouco que possa fazer para contrariar as engrenagens da máquina de guerra neoconservadora, que agora conta com o maior e mais avançado porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Gerald Ford, no Caribe, pronto para atacar a Venezuela. Tulsi Gabbard teve um papel importante em ajudar a desencadear essa demonstração militar de força por meio de uma operação de engano de inteligência, que considero ser a mentira das armas de destruição em massa da guerra de Trump contra a Venezuela. Ela declarou que Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, estava de fato comandando essa quadrilha venezuelana, em grande parte derrotada, o Trem de Aragua, e a estava usando para invadir os Estados Unidos por meio da invasão de migrantes. Essa foi a narrativa de Trump durante a campanha,
e é a base da designação feita pelo governo Trump de Nicolás Maduro e do governo venezuelano como narcoterroristas, que justifica essa guerra. Tulsi Gabbard contradisse um relatório de inteligência dos Estados Unidos que havia sido desclassificado, o qual concluiu que Maduro não tinha ligação com o trem de Aragua e não estava envolvido com o grupo. Na verdade, suas forças de segurança vinham combatendo-o. Ela demitiu os 2 oficiais ou pesquisadores de inteligência dos Estados Unidos que redigiram esse relatório para abrir caminho para essa falsa designação da Venezuela como narcoterrorista, o que está servindo de justificativa para o assassinato de pessoas em barcos de pesca no Caribe, e pode em breve ser usado como justificativa para ataques dentro da Venezuela. Portanto, trata-se de alguém que se opôs pessoalmente ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, criticou as sanções dos Estados Unidos contra o país e ganhou notoriedade ao condenar as ameaças dos Estados Unidos contra o Irã e a guerra dos Estados Unidos, Arábia Saudita e Reino Unido no Iêmen. Agora, ela voltou atrás em tudo o que já disse para manter esse cargo sob Trump, no qual é mantida fora de reuniões importantes. E isso para mim parece muito sem princípios. No caso da Venezuela, o principal objetivo, Max, na Venezuela, a questão é o petróleo e os recursos da Venezuela, porque se for esse o caso, os Estados Unidos poderiam simplesmente fazer um contrato. Não sei, a Venezuela estaria disposta a vender seu petróleo aos Estados Unidos. Mas parece que Donald Trump quer algo além disso. O que é? Qual é o principal objetivo na Venezuela? Sabemos que Tulsi Gabbard, como você mencionou, declarou que a mudança de regime não vai beneficiar os Estados Unidos. A história nos mostra isso. Mas, como você também mencionou, ela está totalmente fora do círculo de tomadores de decisão em Washington. O presidente colombiano Gustavo Petro, que foi pessoalmente sancionado por Trump por criticar o assassinato de cidadãos colombianos pelas forças militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe, declarou recentemente que Trump está tentando desviar a atenção dos arquivos de Epstein e que uma rede de pedófilos está usando as Forças Armadas dos Estados Unidos para encobrir seus próprios crimes. Talvez seja isso. Há também um componente ideológico. Marco Rubio e o complexo industrial Guzano no sul da Flórida são obcecados com a mudança de regime na Venezuela. Eles querem controle, querem usar os Estados Unidos e as Forças Armadas e os militares americanos para ajudá-los a tomar o controle dos países que os expulsaram por serem um elemento de classe parasitária. Tem isso também. E Donald Trump quer consolidar a Flórida como base para o controle eleitoral nacional do Partido Republicano. Quero dizer, a Flórida então não tenho certeza de que tipo de fator isso será em 2028, ou por que Trump precisa fazer isso. Mas realmente se resume, acho que para Trump há algo transacional. É sempre sobre ganância, pura ganância. Ele acha que pode capturar os recursos da Venezuela. Maria Corina Machado é a líder de fato da oposição venezuelana e é responsável, sim, um cara sem experiência acadêmica. Não sei se ele está dando aula de como planejar um golpe ou o quê, mas isso dá uma ideia do tipo de lugar que a recebeu. Ela prometeu abrir as costas da Venezuela para incorporadores, conceder contratos a empresários norte-americanos, privatizar o setor de petróleo e entregar os minerais da Venezuela em um discurso realmente bizarro, no qual aparecia uma espécie de concierge corporativa multinacional da riqueza venezuelana. E o FMI tem realizado reuniões com bancos internacionais sobre saquear a Venezuela. Mas se Trump realizar esses ataques e começar a desgastar o exército venezuelano ao longo de semanas e meses, a Venezuela ficará desestabilizada. Haverá uma crise migratória. Pode até haver algum tipo de guerra civil, e não é exatamente o tipo de ambiente em que um especialista em gestão de riscos diria para você investir. Então, sabe, se você está pensando em saquear a Venezuela e está assistindo a isso agora, me pague como especialista em gestão de riscos, para eu lhe dizer que isso não vai dar muito certo.
it's not going to work out very well. Your contracts are not going to be, it's not, you know, not going to Seus be a very good contratos investment. não vai ser um investimento muito bom. E há essas figuras sombrias e duvidosas próximas a Trump que trabalharam dentro e fora do governo, formando diferentes empresas de consultoria para tentar abocanhar contratos no dia seguinte à queda de Maduro. Uma delas se chama Javelin Advisors. Outra, que já não existe mais, foi criada pelo chefe da equipe de segurança de Trump e se chamava Global Governance. Quer dizer, eles estavam circulando por Washington, convidando empresários ricos das áreas de construção e perfuração de petróleo para pagarem a eles, tipo $16 mil por mês, $6 mil por mês, o quanto pudessem desembolsar, para garantir que conseguiriam contratos no dia seguinte. E isso não aconteceu. Quero dizer, isso vem acontecendo há anos, e eles estão apenas sendo enganados. Então eu não diria, quer dizer, os Estados Unidos conseguiram baixar o preço do petróleo, roubando o petróleo do Iraque, em uma operação que originalmente se chamava Operação Libertação do Iraque, OIL, e teve que ser renomeada pelo governo Bush porque era óbvio demais. Eles conseguiram tirar o petróleo da Síria. Quero dizer, destruíram a economia síria, mas a maior parte do petróleo foi parar no mercado negro. E Donald Trump reclamou disso publicamente. O petróleo conseguiu tirar o petróleo, né? E só enquanto estamos falando sobre isso, e já que veio à mente, há outra motivação aqui para Trump. Pense nas pessoas do Conselho de Segurança Nacional, e isso é algo compartilhado pelo establishment de política externa democrata, é que a Lukoil e outras empresas petrolíferas russas, apoiadas pelo Estado, têm grandes investimentos na faixa petrolífera do Orinoco, na Venezuela. Então os Estados Unidos veem isso como uma forma de enfraquecer a Rússia e sua economia, além de reduzir a influência chinesa no hemisfério ocidental, já que a Venezuela solicitou ser membro do BRICS, adoraria ser membro do BRICS. Eles foram, na verdade, bloqueados por Lula da Silva, que de forma patética e tola, convidou a Argentina no final do governo Fernandes Kirchner. E então, pouco depois, Javier Milei é eleito e eles saem do BRICS. Esse foi outro movimento de Lula para enfraquecer a Venezuela. Portanto, há muitas razões pelas quais eles poderiam querer fazer isso. Mas não consigo ver que consigam alcançar qualquer coisa além de desestabilização, migração em massa e guerra civil. Na verdade, o que o Lula fez foi inacreditável. Ele está realmente preocupado neste momento. Muitas pessoas estão preocupadas com a situação na Venezuela, Max, porque sabem que o que quer que aconteça na Venezuela afetará diretamente o Brasil, e não apenas o Brasil, mas todos os países da América Latina. Colômbia, em particular. Quero dizer, a Colômbia será desestabilizada, e há as FARC, guerrilheiros de esquerda alinhados com Maduro na fronteira, que prometeram defender a Venezuela. Isso pode ser desestabilizador para todo o subcontinente. E sim, isso vai se espalhar para o território brasileiro. Os Estados Unidos não têm preocupação com isso, especialmente agora que o Brasil e a Colômbia têm presidentes de orientação de esquerda. Acho que o governo Trump ficaria satisfeito em desestabilizar esses países. Max, eu me lembro de quando Donald Trump surgiu pela primeira vez como político, como candidato à presidência. O momento decisivo, se me lembro bem, foi quando ele falava sobre a guerra no Iraque. Ele era contra. E toda vez que falava, dizia ser contra o establishment nos Estados Unidos. Mas olhando para o que aconteceu com o Prêmio Nobel da Paz e a retórica do governo Trump, ambos apontando na mesma direção, em direção à mudança de regime na Venezuela, podemos traçar uma linha entre Donald Trump e o establishment nos Estados Unidos? Ou eles se tornaram a mesma coisa? Quero dizer, o governo Trump se consolidou como a força dominante dentro do Partido Republicano, o que significa que Trump é o líder,
ou pelo menos o rosto, de uma das duas máfias políticas que governam os Estados Unidos, em um momento de fraqueza quase sem precedentes dentro do Partido Democrata. Donald Trump conseguiu sofrer derrotas severas nas eleições da última terça-feira, e isso acontece porque o público americano está sendo prejudicado pela crise de acessibilidade financeira. Enquanto Donald Trump organiza eventos com o tema de Gatsby em sua mansão no resort Mar-a-Lago, ele também acabou de tornar impossível declarar impostos online gratuitamente nos Estados Unidos, depois de receber uma doação de $1 milhão de uma empresa de impostos que cobra das pessoas para fazerem suas declarações online. Quer dizer, é simplesmente suborno fora de controle em todos os níveis. A promessa dele era reduzir os preços. E ele conquistou uma parte do público americano que talvez tivesse votado em um democrata, incluindo alguém como Bernie Sanders, porque essas pessoas se importam apenas com o que chamamos de questões do dia a dia. Mas dentro da base republicana, a base hardcore do Trump MAGA, as pessoas que se levantaram em 6 de janeiro, eles esperavam uma guerra total contra o Estado profundo. Em vez disso, o que estão recebendo é um renascimento do neoconservadorismo e das maiores fantasias de Dick Cheney. Quer dizer, Donald Trump elevou John Bolton, o autoproclamado orgulhoso fomentador de golpes, enquanto Trump realizava o sonho de Bolton de travar uma guerra contra a Venezuela. A questão de Israel é um problema que a mídia dos Estados Unidos se recusa a reconhecer. Ela assume um poder abrangente entre os membros mais jovens da base do MAGA, meio que encapsulando a ideia de traição e venda de Donald Trump e do movimento America First, de que ele está sob o controle de um país estrangeiro. Então acabou. Todo o conceito de Make America Great Again, os bonés vermelhos e as promessas de Donald Trump de acabar com as guerras e ser um presidente da paz, sua alegação de que merece o Prêmio Nobel da Paz. Tudo isso foi revelado como uma grande farsa para quem está prestando atenção. Mas ainda há um segmento do país que confia e acredita em tudo que Donald Trump faz. Pode ser que simplesmente não haja pessoas suficientes para formar o tipo de pluralidade necessária para garantir a vitória do seu sucessor, J.D. Vance. Alguém que não tem o mesmo carisma de Trump, não tem o mesmo reconhecimento nacional ou história pessoal, não foi uma estrela de TV, nem dono de, digamos, franquias de futebol, nem é conhecido em Nova York por possuir prédios glamourosos e folheados a ouro. Não acho que o futuro seja promissor para o movimento deles, mas tudo se resume a certas questões que a mídia dos Estados Unidos não quer discutir. E acho que falamos sobre elas nos últimos 40 minutos, mais ou menos. Todos que estão assistindo entendem a força dessas questões nos Estados Unidos neste momento. Mas há muito poucos políticos dos Estados Unidos falando sobre isso. Eu diria que 2 dos que estão falando são Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene. Eles entendem. Eles vêm da base republicana de direita. Eram figuras do MAGA e agora estão sendo atacados pela rede política de Donald Trump e por Israel. Thomas Massie enfrenta um oponente que está sendo financiado com $20 milhões pela senhora de guerra israelense Likud-Nick, Miriam Adelson. Marjorie Taylor Greene enfrenta ameaças semelhantes em seu distrito na Geórgia. Isso mostra o quanto Donald Trump está comprometido, porque essas são figuras que, na minha opinião, expressam o ethos e a ideologia originais do America First, quando Donald Trump surgiu pela primeira vez. Sim, ele estava atacando o Rand Paul por causa dos que comem os olhos dele sobre a Venezuela. Certo. Sabe, ele foi literalmente um dos poucos republicanos que apoiaram Donald Trump durante o Russiagate. E ele não se importa com isso. Sim, e quero dizer, a Ucrânia também. Donald Trump prometeu paz na Ucrânia, prometeu resolver isso em um dia. Claro que ele não seria capaz de fazer isso, mas mostrou pouquíssima consistência nesse ponto, nenhuma paciência para negociação. E desde a reunião no Alasca com Putin,
ele se alinhou à facção de Lindsey Graham dentro do Partido Republicano e está rearmando a Ucrânia, mesmo enquanto a Ucrânia continua perdendo território. Então não sobrou nada, literalmente nada, de qualquer uma das promessas que Donald Trump fez de ser algo diferente dos políticos com os quais fomos amaldiçoados através do nosso duopólio reptiliano. O outro caso é a Síria. Tivemos Al-Jolani al-Shara vindo aos Estados Unidos, conversando e se reunindo com Donald Trump. Então, qual é a política dos Estados Unidos, Max, quando se trata da Síria? Porque Donald Trump estava falando em retirar as tropas da Síria e agora está enviando tropas para lá. Sim, eu escrevi esse livro, The Management of Savagery. Ele foi lançado em 2019 e previu tudo o que está acontecendo agora. O subtítulo é Como o Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos alimentou a ascensão da Al-Qaeda, do ISIS e de Donald Trump. E agora o fundador do ramo sírio da Al-Qaeda, ex-vice-líder do ISIS, se encontrou com Donald Trump na Casa Branca e recebeu uma entrevista amistosa na Fox News. Quero dizer, de quanto mais confirmação você precisa da minha tese, que foi violentamente atacada não apenas pelos neoconservadores, mas também por esquerdistas, por pessoas como Owen Jones, Mehdi Hasan e aquele cara do Drop Site, como é mesmo o nome dele. Eu sempre esqueço o nome dele. Mas enfim, eu sempre fui atacado por eles, pelo que eu dizia sobre a Síria. E agora tudo está voltando para casa. Literalmente voltando para casa. O fundador da Al-Qaeda está no Salão Oval. E isso acontece porque ele sempre esteve lá para entregar aos Estados Unidos o que eles queriam na Síria. A dissolução da Síria, como o último Estado árabe independente e forte, com um exército próprio e sem dívida com o FMI. Al-Shara também se reuniu com o FMI e até jogou basquete com líderes militares dos Estados Unidos. E os militares norte-americanos terão uma presença em Damasco. Mas não é apenas o exército dos Estados Unidos que tem presença lá. O Mossad também está lá. A inteligência israelense simplesmente entrou em Damasco e recolheu os pertences do ex-espião do Mossad, Eli Cohen, o espião que se infiltrou na liderança síria durante a Guerra de 67 e custou inúmeras vidas sírias antes de ser executado. Eles simplesmente entraram sem resistência. Essa é a realidade da Síria agora. Ouvi de fontes sírias que a inteligência israelense está permanentemente baseada no Sheraton, em Damasco. Donald Trump, aliás, havia prometido retirar o exército do Zesmol do nordeste da Síria. Mas agora a Síria vai se tornar uma base para o Zé. E por que ela está lá? Por causa do Irã. Essa é uma causa compartilhada entre as forças sunitas, Takfiri de Al-Shara, e os Estados Unidos e Israel. Neutralizar o Irã como uma ameaça a Israel e como potência regional. E tudo isso era algo que eu poderia facilmente prever no meu livro, porque tracei toda a história dos Estados Unidos apoiando a Al-Qaeda, desde a intervenção de 1969 no Afeganistão, passando pelas guerras por procuração na Bósnia, Líbia e Afeganistão. Aqui estamos. Como isso aconteceu? Alguém se pergunta como isso acontece? Há alguma dúvida de que a inteligência dos Estados Unidos vem apoiando essas organizações o tempo todo para produzir exatamente esse resultado e que isso será um desastre para a região? Não, mas eu tive que suportar ataque após ataque por ter dito isso cedo demais. Acho que a pior coisa que você pode fazer nos Estados Unidos, o país mais propagandizado do mundo, é estar certo cedo demais. Você pode falar sobre a CIA e o que ela fazia há 40 ou 50 anos no New York Times, mas não pode falar sobre o que ela está fazendo hoje e qual será o resultado disso. Antes de encerrarmos, Max, já que estamos falando sobre a Síria, você acredita que há alguma indicação de que Israel possa atacar o Hezbollah e que os Estados Unidos possam atacar o Irã? Você acha que há alguma evidência que sustente isso? Ou estamos caminhando para mais conflitos no Oriente Médio?
heading toward more conflicts in the Middle East? Well, I think we have to assume that. Bem, acho que temos que presumir que Israel está atacando o Hezbollah neste momento. O país vem bombardeando o sul do Líbano todos os dias nas últimas 2 semanas. Será que eles vão realizar uma invasão de infantaria? Vão levar tanques para o sul do Líbano, mesmo que de forma limitada? Duvido, porque as unidades militares israelenses estão em desordem depois de Gaza, e os soldados israelenses estão recebendo quantias enormes de dinheiro apenas para permanecerem em campo. Os reservistas israelenses estão ganhando mais dinheiro do que o trabalhador israelense médio ganha com muito trabalho a cada mês. Eles estão sendo transferidos de uma unidade para outra, e as unidades já não mantêm a mesma coesão. O público israelense está exausto após 2 anos de genocídio. Portanto, o que acho que veremos é uma espécie de operação de cortar a grama contra o sul do Líbano, sem qualquer consideração pelo cessar-fogo com o Hezbollah. O que a mídia israelense tem dito é que o motivo pelo qual Israel não tentou atingir Naim Kassem, que é o secretário-geral do Hezbollah, e substituiu Nasrallah, é porque não quer que o conflito escale a um nível em que o Hezbollah responda. Eles avaliam que o Hezbollah ainda mantém cerca de 20.000 foguetes e mísseis, que poderiam causar danos significativos no norte de Israel, e colocariam o futuro político de Benjamin Netanyahu em risco, em um momento em que o público israelense deseja retornar a alguma forma de normalidade. Assim, estamos vendo uma estratégia de cortar a grama, o conceito de guerra entre guerras que Benny Gantz concebeu quando era chefe do Estado-Maior do Exército Israelense. E isso significa guerra para a população do sul do Líbano, mas não para Israel. Isso levará a uma guerra com o Irã? Qual será o ponto de disparida? Acho que o Irã já estabeleceu dissuasão suficiente para fazer Israel pensar 2 vezes sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu demonstrou que considera seu legado incompleto até conseguir uma mudança de regime no Irã. E Donald Trump deu a entender a Netanyahu que ele pode levar ou provocar os Estados Unidos a atacar o Irã simplesmente atacando o Irã por conta própria, a qualquer momento. Então é um cenário perigoso, e devemos esperar uma retomada do conflito em algum momento antes das... Quer dizer, isso não é uma previsão. Mas eu diria que o momento mais provável para a retomada de uma guerra com o Irã seria antes das eleições de meio de mandato. Depois dos resultados da última terça-feira, Donald Trump não espera se sair muito bem, e Netanyahu veria Trump como enfraquecido e menos propenso a se envolver em uma guerra politicamente arriscada com o Irã, se Trump levasse uma surra nas eleições de meio de mandato. Antes de encerrarmos, Isso foi pouco antes de encerrarmos. o último foi logo antes de encerrarmos. Eu sei, sinto que estou encerrado. Tavedene divide refém, Nima. Mas, Max, a eleição para prefeito em Nova York estava levantando muitas questões. Quem é Zohran Mamdani e por que ele é importante? Porque, de um lado, vemos pessoas se opondo a ele. Os sionistas estão investindo mais de 100 milhões de dólares para enfrentá-lo. Por outro lado, vemos o filho de George Soros de alguma forma apoiando-o. Quem é Zohran Mamdani? E o que isso significa para a situação em Israel e Gaza, se isso puder ser algum tipo de... Essa é uma grande questão. Eu tentei respondê-la em nossas transmissões ao vivo no The Grey Zone, e falamos sobre isso, acho que na semana passada. Vamos ver quem é Zohran Mamdani. Ele diz que pretende mandar prender Benjamin Netanyahu porque Nova York vai observar e respeitar o direito internacional. Netanyahu tem um mandado de prisão emitido pelo TPI. Lembre-se de que Netanyahu ordenou os ataques aéreos para matar Hassan Nasrallah de seu quarto de hotel em Nova York. Ou os aprovou, e estava aprovando ataques aéreos contra o Líbano durante uma viagem a Nova York. Então isso é significativo. Vamos ver se ele realmente leva isso adiante.
New York has invested heavily in Nova York investiu pesadamente em títulos de Israel, o que significa que os funcionários municipais de Nova York têm suas aposentadorias vinculadas a esses títulos, que foram rebaixados 2 vezes desde que o genocídio começou. São títulos de qualidade inferior. Ele deveria se livrar deles. Será que ele vai fazer isso? Ele já manteve a comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch, uma ultracionista que tem participado do fortalecimento da relação do NYPD com o Estado de Israel por meio de seu escritório de ligação em Kfar Saba, Israel. Ele vai acabar com esse escritório de ligação? Eu não me importo com a retórica. Eu não me importo com as fotos com Alex Soros. I don't care about the pictures with Alex Soros. I knew he had a relationship with Soros. Eu sabia que ele tinha uma relação com o Soros. Um de seus principais assessores, Patrick Gaspar, foi o ex-chefe da fundação do Soros. Isso é bem conhecido. Mas ele precisa provar o que diz. E isso significa agir. E ele será posto à prova, porque essa deputada maluca de Nova York, o nome dela é algo como Aina Verlekova, esqueci o nome, tem ido a eventos públicos usando uma bandeira de Israel como saia. Ela é uma fanática kudnik absoluta. Ela anunciou que vai convidar Netanyahu para Nova York no primeiro dia de Mamdani. Então ele vai testá-lo e vamos ver. So they're going to test him and let's see. Yeah. Thank you so much, Max. Sim, muito obrigado, Max. Eu só. Você é um refém. Mas é sempre um grande prazer, Max, conversar com você e aprender com você. Nosso público realmente aprecia suas percepções e a maneira como você tenta não tomar partido, mantendo-se no meio e indo direto ao ponto. Bem, obrigado, Nima. Trata seu reféns muito bem. Ótima hospitalidade. Obrigado, Max. Certo. Que sim.